Oi pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar um delicioso pãozinho, que é o mesmo pãozinho que eu fiz na batedeira, bem macio, só que muitas pessoas me pediram, porque elas não têm batedeira, e eu vou fazer na mão para mostrar para vocês como se faz. Bom, nós vamos começar colocando água. Eu não sei se no outro vídeo eu coloquei leite, mas você pode usar leite também. Mas nesse caso eu prefiro a água. E aí eu vou colocar o meu fermento, um sachê de fermento biológico seco e 3 colheres de sopa de açúcar refinado ou qualquer outro açúcar que você tiver na sua casa. E aí eu vou mexer isso e vou tampar por 10 minutos para ativar o fermento. Deixa num lugar mais quentinho também. O fermento ativado fica com essa cara espumosa, assim, ele fica bem cheio de espuminha. Então, gente, olha sempre a validade, tá? Eu vou quebrar um ovo e vou dar mais uma misturada. É bom que o seu ovo esteja em temperatura ambiente. Se tiver gelado, tudo bem, mas em temperatura ambiente é melhor. E aqui agora eu vou medir e vou colocar a minha farinha. Aqui eu tenho mais ou menos 280 gramas de farinha de trigo, tá? Então, você compra um copo medidor desse se você não tiver, ou uma balança. Então, eu vou colocar 280 de farinha de trigo, vou misturar. Vocês vão perceber que essa massa é bem mole. Vocês vão perguntar, mas como que a gente vai amassar isso? Você tem que ter uma espátula, tá? Ou uma colher mesmo, mas com a espátula facilita bastante, porque você vai ter que tirar ela da mesa na hora de sovar. Vocês vão ver como. E aqui eu vou colocar uma pitadinha de sal, tá? Eu não coloco junto com o fermento para não matar o fermento, mas é só uma pitadinha. E agora nós vamos transferir para a bancada. Eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo para evitar grudar demais, bem pouquinho. E vou transferir a minha massa para a bancada e começar a amassar com a mão. Ela vai grudar totalmente na minha mão. E você vai amassando do mesmo jeito e vai tirando da sua mão com a espátula, tá? Vai chegar uma hora que ela vai estar um pouquinho de nada menos grudenta. E aí, a gente vai amassando ela com a própria espátula. Nós vamos sovar essa massa por em torno de 10 minutos. E aqui, depois que eu sovei um pouquinho, eu vou colocar 2 colheres de sopa de manteiga. E aí eu vou misturar. Logo após você colocar a manteiga, é que você vai perceber que ela vai começar a grudar muito. Parece que não vai dar certo, mas é assim mesmo, tá? Então você vai mexendo, você não vai acabar nem sovando, porque na verdade você vai mexer a massa. Presta bem atenção olha como fica na minha mão, tá? Então eu vou mexendo ela mesmo e tirando o excesso com a espátula e tirando o excesso da mesa. E ajeitando ela, olha. Eu vou fazendo assim, tá? E aí, mexo mais um pouco assim. Quando chegar nesse ponto que estiver extremamente grudando demais, depois assim de uns 2 minutos que você estiver fazendo isso aí, ela já vai ter liberado um pouco o glúten. Então, você coloca mais uma colher de farinha de trigo, não muita, tá, gente? Uma colherzinha bem rasa, assim, de farinha de trigo, para evitar grudar demais. E agora começa a sovar de novo, tenta fazer isso com a espátula. E vai mexendo e amassando com a própria espátula. E aí você vai fazer isso por mais uns 8 minutos. Depois nós vamos colocar um pouquinho de nada de óleo num recipiente, numa vasilha, e eu vou transferir a minha massa. Gente, é bem pouquinho óleo, só para não grudar. Vou transferir a minha massa, cobrir com papel filme e depois ainda com pano de prato, e vou levar ela para um lugar bem quentinho, de preferência dentro do seu guarda-roupa, assim, um lugar bem quente mesmo. Eu vou deixar essa massa crescer por 1h30, ou até ela dobrar de tamanho.
E aí, vocês vão ver que ela ainda vai estar um pouquinho grudentinha, mas não tem problema. Vou colocar mais um pouquinho de nada, bem pouquinho mesmo, de farinha de trigo, só para ajudar a tirar ela da forma. E vou colocar na minha bancada. E aí, mais um pouquinho de nada, bem pouquinho, gente. Quando eu falo pouquinho, é pouquinho mesmo. De farinha de trigo, ver como ela tá macia. E aí a gente vai tirar um pouco o ar dessa massa. Não é sovar de novo, não. É só tirar um pouco o ar mesmo. O excesso de ar, porque a gente vai ter que deixar crescer mais 30 minutos, mais 40 minutos, mais ou menos. Ver a quantidade de ar que tem na massa. E agora eu parto em metades para ficar os pãezinhos assim de tamanhos bem parecidos. Então, ó, eu parto em duas, depois eu parto em 4, depois mais em 2 de cada uma. Vai dar 8 pãezinhos. Mas como eu quero 9, porque eu quero assar numa forminha redonda, eu vou tirar um pedacinho de nada de cada pãozinho para formar outro pãozinho. Então, aí vão ser 9 pãezinhos. Agora é a hora de eu enrolar. Você vai fazer bolinhas. Você faz uma trouxinha assim, bem bonitinha. E depois faz igual eu tô fazendo com a mão, tá vendo? E aí você vai formando suas bolinhas. Lembra sempre de deixar a parte que você usou, que você dobrou a trouxinha pra baixo, tá? Ó, virei e agora eu faço a bolinha mexendo com as mãos. Depois eu vou pegar uma forma, eu acho que essa forma minha deve ter uns 22 a 24 centímetros, não é muito grande. Vou medir mais ou menos o tamanho dela, cortar um pedacinho de papel manteiga. É importante, tá, gente? Ter um papelzinho manteiga. Se não tiver, pelo menos unta a sua forma com farinha ou fubá, tá? Se você jogar fubá direto na forma, também dá certo. E aí, ajeito os seus pãezinhos e eu vou deixar isso crescer com um pano de prato por cima por mais 40 minutos. Depois nós vamos passar um pouquinho de manteiga derretida em cima dele, bem com cuidado, gente, porque se você passar de qualquer jeito, você vai tirar o ar do seu pãozinho, então tem que ser bem de leve. Pronto, agora eu vou levar isso para assar e o tempo de forno tá aqui na descrição do vídeo, tá certo? Para o seu tipo de forno. Mas você tem que ficar olhando para não queimar. Prontinho. Agora é só servir o seu pãozinho com um café. Ele é hiper mega macio, dá pra você comer com manteiga, dá pra você fazer sanduíches de atum, sabe? Aqueles sanduíches naturais. Dá pra você fazer até um hambúrguer e colocar nele. Dá pra você fazer o que você quiser. E espero que vocês tenham gostado. Olha o que eu vou fazer. Gente, faça na casa de vocês. Sobre dicas de pão, eu já falei em outro vídeo que aqui no Brasil a gente enfarinha demais os pães, por isso que não fica muito bom. Às vezes você pega uma receita na internet, você fala, nossa, que receita maravilhosa, né? Vai tentar fazer o pão, fica duro, parecendo uma pedra. Se você quer esse pãozinho que eu te ensinei, faz como eu ensinei, tá certo? E se você tiver a batedeira, tem um outro vídeo, né, do mesmo pãozinho que eu ensino a fazer na batedeira. Dessa vez eu ensinei a fazer na mão, porque algumas pessoas viram o vídeo da batedeira
e elas não tinham a batedeira. Então elas pediram pra eu fazer na mão e mostrar como se faz na mão. Então todo mundo pode fazer esse pãozinho, tá certo? Espero que vocês gostem. Inscrevam-se aí no meu canal e me acompanhem nas redes sociais.